Eu te interrompi, você tava falando das coisas que eram essenciais para mudar, a gente parou para falar da pandemia. Então, o que eu acho que é isso. Você precisa, primeiro, ter uma cidadania participativa. A gente precisa ter o cidadão participando mesmo das coisas. Mas participar, o que é? Porque eu vejo que... Eu acabei de voltar dos Estados Unidos agora, parece que é muito mais próximo o político deles, né? Parece que o cara consegue falar com o político sobre o que está acontecendo no bairro dele. É isso e aí. a gente tem uma distância que o cara fica longe. A gente... Pô, você tocou num ponto super isso? importante. Por que isso acontece lá e não acontece aqui? Lá o voto é distrital. O que é o voto distrital? Por exemplo, você pega o número de deputados que a gente tem aqui em São Paulo, você pega lá 80 deputados, e você vai dividir o estado de São Paulo em 80 distritos do mesmo tamanho. Então o que acontece? O cara que vai disputar a eleição pela tua região aqui, Morumbi, Jardim Guedala e tal, você sabe quem é o teu deputado. Então... Porque ele só pode disputar aqui. Não é que nem é hoje. O cara pega voto aqui, pega a eleição José do Rio Preto, pega em Campinas, pega não sei o quê. Ele pega voto em todo lugar. Então ele não representa nada. Então, o voto distrital faz isso. Então, o cara que mora sabe quem é o cara, qual é o nome dele. Pô, quero ver como ele está votando. Aí eu vou entrar lá de olho no voto ou no ranking dos políticos para saber como é que esse cara está votando. E aí, na próxima eleição, eu tenho capacidade de falar, pô, esse cara é bom, vou votar, vou reelegê-lo, eu vou botar ele para fora. Mais, exatamente. E ele não tem para onde correr, porque o outro distrito já tem outro candidato. Mas como que muda isso? Tem que aprovar uma lei, né? A gente lutou por essa lei. Na verdade, conseguimos aprovar no Senado, agora está na Câmara. Precisa ter um presidente da Câmara com coragem para botar essa lei para votar, que é o voto distrital misto, que é o que está lá. Isso você acha que passa ou não? Eu acho que passa, porque o que está acontecendo é o seguinte: o voto no Brasil está se distritalizando. Porque quem que se elege deputado? Geralmente um ex-prefeito, um cara que tem uma base forte. E outra, a eleição vai ficar muito mais barata. Exato, né? Porque, pô, você vai ter que disputar a eleição num único distrito. Você não vai precisar fazer uma campanha no estado inteiro. Então o voto distrital é muito importante. E é essa proximidade que traz com o parlamentar que você notou nos Estados Unidos. Exato. Você quer falar da praça que está largada do seu bairro, quer falar de saneamento. Que mais que você vê nesse cenário político? Então, a outra coisa... Então, a gente falou a cidadania participativa. A segunda coisa é a descentralização do poder. O que é isso? Tirar poder de Brasília e devolver poder para os estados e municípios, cara. Tem que ter mais autonomia local. Inclusive de leis? Total. Como tem nos Estados Unidos? Total. Texas é uma coisa, exatamente. Nova York é outra. Virgínia é outra. Por que isso é importante? São muitas realidades diferentes, não dá para ter uma lei nacional, falar que vai... Não vai resolver. Duvido que no Rio Grande do Sul tem as mesmas necessidades que um cara que mora na Bahia. Exatamente. Entendeu? Ou no Piauí ou na Amazônia. Na Amazônia, exato. Não tem jeito. Então, assim, tem que devolver mais poder e autonomia para os estados e municípios para que as decisões sejam mais locais. E isso vai diminuir, inclusive, a corrupção. Porque para essa história de você ter que ir fazer romaria a Brasília para pegar dinheiro, para trazer para o local de novo. Pô, para com isso. Isso aí não adianta nada. Isso aí só alimenta a corrupção e a ineficiência do Estado. Então a gente tem que descentralizar. E o Brasil, na Constituição, está lá. Somos uma república federativa. Mas não tem federalismo na prática. Tem centralização do poder em Brasília. E aí todo mundo fala, mas como? Você quer ser presidente da república e tirar o poder do presidente? Tem que tirar o poder do presidente, devolver para os governadores e para os prefeitos. Porque esses 15 anos que eu venho trabalhando no CLP, eu vejo a diferença que faz. O que faz a diferença na vida das pessoas é o bom prefeito, é o bom governador, é o bom secretário local, cara. Então é isso que faz a diferença. Tem que parar de centralizar a lei. Por que você tem que fazer todas as leis em Brasília? Dá poder para os estados e municípios e vai testando coisas diferentes. Aí você vai fazer uma coisa na educação, se não funcionar a primeira coisa na tua cidade, o estrago é menor. Pô, agora, se é uma lei nacional, cara, em outro lugar, você multiplica a epidemia da má política pública. Exato. Então, esse segundo ponto é muito importante. Descentralização do poder.